Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações, este canal que não é alienado a ninguém, meu irmão, a nenhuma ideologia, vamos dizer aí, particular, extra, não. Nós temos compromisso com as informações que aqui estão, todas as informações, e nós passamos as informações aqui. Tá bom? É um canal que tem compromisso com o Evangelho. Não é com o Joaquim, com o Antônio, nada disso, meu irmão. Nosso compromisso é com o Evangelho e aqui nós defendemos a fé, defendemos o Evangelho. Não importa se o segmento tal, o segmento A, o bonitinho, o bonitão, não temos esse compromisso. Temos compromisso com o Evangelho e é por isso que nós, eu e você, eu daqui, você daí, analisamos com muito carinho a mensagem do Evangelho. Seja entregue a Satanás. Seja entregue a quem? A Satanás. A moto até passou aí, né? Infelizmente, a moto passou porque falou do Satanás e ela correu. Passou correndo por lá de lá. Mas a questão é, que Satanás é esse? Como que é? Então vamos por partes, vamos entender esse assunto aqui de uma maneira ligeira, o vídeo não vai ficar muito longo. 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer para aquela igreja ali em Corinto o seguinte: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Temos algumas coisas a observar e a perguntar aqui. Quem falou para quem falou? Foi Paulo, falou para a igreja de Corinto. Mas quem era para ser entregue a Satanás e por quê? Se você ler o versículo 1, essa resposta está aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Preste bem atenção. Então o que estava acontecendo ali? Um homem abusando da mulher de seu pai. O que ele estava fazendo? Um teado estava tendo relações com a sua madrasta. Era isso que estava acontecendo lá, com a esposa de seu pai. Então, o conselho que Paulo vai falar com aquela igreja, vai dar para aquela igreja, é que este camarada, esse rapaz que estava cometendo essa urucubaca, fosse entregue a Satanás. Agora a pergunta é: que Satanás é esse? E para quê? Para a destruição da carne. Vamos focar novamente, ó. Seja entregue a Satanás para quê? Para a destruição da carne. Tá aí a frase. Para a destruição da carne. Como é isso? Aqui vai estar a resposta. O segredo é o seguinte, meu irmão. O segredo é o seguinte. Vamos para Levítico, capítulo 20, o versículo 11. Aqui está a resposta. E um homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e seu sangue é sobre eles. O seu sangue é sobre eles. Queridos, então o homem que deitasse com a mulher de seu pai, ele desonrava o seu pai e era para eles morrerem. Tá bom? Certamente, ambos certamente morrerão. Vamos ler de novo. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Aqui está a resposta que Paulo está falando. Paulo está mandando cumprir este versículo. Paulo já estava pregando a graça, mas ainda estava debaixo da lei. E a situação era tão grave que Paulo falou o seguinte: cumpre-se Levítico capítulo 20, versículo 11. Por quê? Mas esse camarada aí não tem jeito, mas vai morrer, leva ele para ele ser morto e que o espírito dele seja salvo. É um outro tema, um outro assunto, mas o foco é para a destruição da carne, para ele ser morto. Então quem é esse Satanás?
Esse Satanás era os judeus, meu irmão. Era o sistema religioso da época que praticavam a lei. Quem que praticava a lei? Não eram os judeus? Não eram os sacerdotes? Não eram os líderes religiosos judaicos? Eles faziam cumprir toda a lei. E a lei dizia que um homem que ficasse com a mulher de seu pai tinha que ser morto. Simples assim. Quero te lembrar que Paulo chamava os judeus, obviamente os religiosos, os líderes ali, de Satanás. Olha só, vamos só te lembrar disso aí, só te mostrar para ficar mais fácil. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Aí você vai, quem impediu Paulo? Aí você vai ler o contexto, porque texto sem contexto vira pretexto, versículo sem o contexto é heresia. É por isso que nós estamos aqui para combater todas as heresias, tanto o sistema religioso como na graça. Todas as heresias. É heresia, nós combatemos aqui no canal. Versículo 14, 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Jesus Cristo. Portanto, também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Até aqui para o vídeo não ficar grande. Quem estava impedindo? Os judeus, os líderes religiosos. E Paulo chama eles de quê? Satanás. Então, quando Paulo, para resumir, quando Paulo fala lá para a igreja de Corinto, pega esse rapaz aí, entrega eles a Satanás para a destruição da carne. É o seguinte, pega ele, entrega aos judeus para ele ser morto. Agora, o restante do versículo, eu vou deixar aí essa pulga atrás da sua orelha aí. Para a destruição da carne. E o restante do versículo vai dizer o quê? Vou ler aqui para nós sermos fiéis ao que está escrito. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E aí? Será que se aquele rapaz continuasse naquela prática, ele correria o risco de perder a salvação do Espírito? Será que... O que estava acontecendo? É para você essa pergunta. Porque Paulo manda ele ser entregue a Satanás, aos judeus, para matar aquele cara, para que o Espírito seja salvo. Mas se não fizesse essa prática, o Espírito não seria salvo no dia do Senhor? É uma pergunta para você. Queridos, muito obrigado. Espero que tenha esclarecido. O objetivo do vídeo hoje foi mostrar que Satanás era este, que esse rapaz tinha que ser entregue. E ficou claro que eram os judeus para assim cumprir a lei que ainda estava de pé. Sabia que a lei ainda estava de pé? Está aí na sua tela para você ver. Meu abraço. Fui. Muito obrigado.